OSAI TV. Comunicar justiça. Solicitador, agente de execução, contabilista, professor. As profissões multiplicam-se em facetas de um homem cujas maiores ambições sempre foram o conhecimento e o amor. Dedicado, lutador, de sorriso na cara e piada na manga, enquanto trilhava o seu percurso para o sucesso, abria caminho para que tantos outros o seguissem. Foi presidente do Conselho Regional do Sul da então Câmara dos Solicitadores durante 6 anos. Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Sul por outros tantos. Foi tesoureiro do Comitê dos Postulantes da Justiça da Europa e esteve envolvido na criação do Solicitador de Execução. Escreveu uma sebenta de deontologia, formou um sem número de solicitadores e foi patrono de muitos outros. Assim é Joaquim Fernandes, homem que Lourdosa, em Castelo Branco, viu nascer há 75 anos para se tornar o profissional reconhecido, o colega disponível, o professor preferido, o amigo querido. Enfim, o homem amado que hoje merece a nossa homenagem. A minha infância foi muito alegre, mas extremamente pobre. Quando nós na vida não temos nada, queremos saber tudo. E o que eu mais admiro nas pessoas é o seguinte: quando falam comigo, as coisas que as pessoas me evidenciam e que eu não sei, eu admiro muitas pessoas que sabem mais do que eu. E fico muito feliz quando, das aulas que eu dei, e nas reuniões que temos, todas e tal, e quando ainda me dizem: professor, vai ser por aqui e tal, dê cá um beijinho e tal. Claro que eu cubro de beijos, não é? Então, mas isto para mim é o mais gratificante. Isto é como quando somos pais. Gostava quando ele me explicava a história, o português, que apesar daquilo para mim ser uma seca, era aquele momento que eu estava com ele e ele me ajudava a fazer as composições e ficava sempre com um sorriso na cara cada vez que eu lhe perguntava: avô, podes-me ajudar a estudar português, que eu não percebo nada daquilo? Então esse é um dos momentos mais marcantes que eu tenho dele. Quando às vezes tinha dificuldades, ou mesmo só porque eu gosto de ouvir a estudar história. Eu às vezes sabia a matéria, mas ia ter com ele até ao sofá, só para lhe perguntar coisas de história, para me ajudar a estudar. Mais do que ensinar nos trabalhos é o brincar, o ir jogar bilhar, o deixar-me conduzir um carro aos 11 anos, comigo, não é? Ele ia lá, eu sentadinho ao colo dele, as brincadeiras, aqueles pequenos nadas, esse é o principal, de tudo é o principal. O Fernandes acompanha-me desde criança, quase. Há volta de 60 anos que nós nos conhecemos. Onde ele está, toda a gente está bem, porque ele brinca. É o irmão que eu não tive. É uma pessoa que é extremamente profissional, brincalhão quando pode ser e quando deve ser, mas é igual em casa, na profissão, aquela bondade, aquela maneira de ser, aquele ar dele muito calmo, muito pacífico, não se enerva com quase nada, ou que se enerva-se para ele e, portanto, não transmite. É exatamente a mesma coisa, quer em casa, quer na vida profissional, sempre o conheci assim, não há mudanças. Sempre foi dos professores que tive mais empatia, porque ele tem um feitio muito peculiar, tem um feitio muito carinhoso, é uma pessoa muito carinhosa com os alunos, sempre foi muito real, tem um trato para com as pessoas fora do vulgar e é impossível não sentir empatia por aquela forma de estar e pelos seus beijinhos à beira baixa. Primeiro professor-aluna, posteriormente família, porque depois conheci o filho e casámos, depois avô das minhas filhas e depois sim, sócios. Ele não é um grande professor, não é um grande marido, é um grande ser humano. É uma pessoa extraordinária a todos os níveis. Se tivéssemos muitos seres humanos como ele, o mundo seria diferente. Sou incapaz, numa problemática de um processo executivo, se eu for atendido por uma menor, ou por uma velhinha, sou incapaz. Não entro, nem lhe pergunto absolutamente nada. Não é chegar, pronto, eu sou agente de execução, vamos já limpar isto tudo e tal. Eu sei que isso que existe, mas eu sou incapaz de o fazer.
Conheci o Joaquim Fernandes nas nossas aventuras na então Câmara dos Solicitadores, fins dos anos 80 e princípios dos anos 90. A primeira abordagem, as primeiras muitas horas de trabalho foi estritamente no trabalho da então Câmara dos Solicitadores. A luta foi sempre à volta da formação, que foi o nosso grande objetivo e o nosso grande trabalho, modéstia à parte. É justo dizer também que sempre que foi preciso, ou trocar algumas opiniões, ou ouvir um aconselhamento de uma pessoa mais experiente, mostrou sempre grande disponibilidade e sentido para ajudar naquilo que foi preciso. Tudo o que eu sou hoje devo muito a ele e pela forma como ele me ensinou a olhar para a vida. Tinha 19 anos quando entrei no curso de solicitadora, quando comecei a trabalhar com ele tinha 21, por isso o meu percurso profissional é feito todo ao lado dele e por isso, segundo os valores que ele me ensinou, claro que a era moderna e as tecnologias são para mim, mas os valores, o trato, a forma como se trata os juízos, os clientes, as pessoas que nos rodeiam profissionalmente, tudo o que aprendi devo muito, muito a ele. A minha vida não seria a mesma sem tudo o que ele faz parte da minha vida. Isso eu tenho plena certeza e devo-lhe muito e agradeço-lhe muito tudo por isso. Ser agente de execução e a nível de trabalho externo nasceu para ele. Ele é feito para aquele trabalho. É uma pessoa que sempre lutou pela dignificação da profissão, em termos éticos, deontológicos, sempre nos alertou para isso, que era muito importante no exercício da nossa profissão, termos sempre bem presente esta componente da ética e o respeito pelos colegas. E, portanto, é uma pessoa que nos marca para a vida como colega, não é? Foi ele. Ele é que me disse, se tu não te inscreveres, inscreve-te eu. E eu disse, eu vou lá inscrever. Portanto, fiz a prova de acesso e depois frequentei e apanhei-o ele como professor. E foi quando então tenho um diploma assinado pelo Joaquim Fernandes. A única coisa que eu não gostava muito dele é porque ele era muito organizado. E eu não. Que acho que é uma profissão perigosa. E como perigosa, de alguma maneira tudo é perigoso na vida, mas estas profissões ligadas a estas áreas mais complicadas, é perigoso porque mexe com sentimentos do outro lado, é perigoso pela própria profissão, pelas próprias situações do dia-a-dia e, portanto, tenho algum receio. Portanto, o que eu combino é, quando sei que ele vai para essas coisas, eu mando-lhe um SMS, ele diz que está bem, se ele não me responder, eu ligo para a minha mãe e pergunto, mãe, o pai, já falaste com o pai? Já, há quanto tempo? Se ela me disser 5, 10 minutos, a gente fica tranquilos, se for 1h30, ficamos preocupados. Tentamos saber sempre o sítio onde ele anda, pelo menos a zona, que permite-nos de alguma maneira uma notícia, qualquer coisa do género, estarmos mais alerta. Mas claro que sim, a pessoa está preocupada, sim. Eu todos os dias me entra em casa uma história triste, uma história de alguém de quem ele teve pena, de quem ele gostaria de ajudar. Não há um dia. Ontem foi o último. E hoje vou ter de certeza. Ele é muito sensível e aquilo dói-lhe muito. Eu acho que é uma defesa dele, toda aquela alegria. No dia que ele parar, deixa de ser ele. Ele não consegue parar. Não estão a ver o quanto feliz ele fica quando, nesta profissão, ele faz qualquer coisa que ele sente que pode ajudar a outra parte. A personalidade dele, ou a forma dele ser, é o maior contributo que ele pode dar a alguém. Isto é a minha opinião. Mas acho que ele sempre lutou para que os solicitadores tivessem uma profissão digna, que a nossa profissão fosse reconhecida, esteve presente nesta parte das negociações para os agentes de execução, por isso acho que o maior contributo foi ele sempre acreditar nesta profissão, que pelo contrário, quando começámos em 99, se bem me recordo, uma das primeiras perguntas que ele fez quando entrou naquela sala foi: o que é ser solicitador? Vocês sabem aqui é o que é questão, ele sempre defendeu o que era ser solicitador, o que era a profissão em si e sempre foi muito realista. E talvez essa parte seja o maior contributo. Ele sempre foi realista de que a nossa profissão era pouco conhecida naquela altura, nós estamos a falar em 99, quando eu o conheci, mas que nós tínhamos que fazer por nós e tínhamos que a dignificar. Acho que esse talvez seja o maior contributo. O Joaquim Fernandes foi um colega que acompanhou a história da Câmara dos Solicitadores, hoje a Ordem, em momentos decisivos. Relembro particularmente na formação e no momento em que ele, com o Rui Carvalheiro, arrancaram com a organização da formação do Conselho Regional do Sul, conseguindo organizar uma estrutura de qualidade e de exigência que foi marcante para o futuro da Ordem. Depois, mais tarde, também, quando avançamos para a reforma e a criação dos solicitadores de execução, o Joaquim Fernandes acompanhou de uma forma ativa tudo isso. Lembro perfeitamente que foi
um dos colegas que foi comigo a Paris aprender, estudar o que era o huissier de justiça. Ser solicitador é uma profissão maravilhosa. O melhor contributo que eu deixei foi a amizade aos meus colegas. Esse para mim penso que foi meu para eles e deles para mim. Acho que os melhores momentos que eu passei foi com o meu avô. Lembro-me perfeitamente da minha infância. O nome que eu lhe chamava era Piu Piu. Sempre foi um professor para mim, porque sempre me ensinou tudo. Porque sou uma pessoa muito positiva, veio muito do meu avô. O meu avô nunca deixa que veja que as outras pessoas, que ele está afetado com alguma coisa. Ele é uma pessoa muito positiva, está sempre a sorrir. E acho que isso vem muito dele. A lutar pelos nossos sonhos, a lutar pela nossa vida, a dar tudo no que gostamos e a fazer tudo o que gostamos e para as pessoas que gostamos. Ele é uma pessoa muito pura, muito genuína, muito sensível e muito humilde, muito mesmo. O Fernandes é um homem com H grande. Leal. Carinhoso. Avô, porque ele é um avô. É a minha vida, é um pilar. Não sei, todas as palavras boas que existem neste mundo são indicadas para o descrever. Orgulho muito da tua passagem pelos solicitadores, pelo Conselho Regional do Sul. Fizeste um bom trabalho e obra que fica para a posteridade e que esta rapaziada mais nova siga os teus passos também. O agradecimento que todos nós lhe devemos, solicitadores, a Ordem em geral, é pela qualidade da prestação e empenho que teve enquanto dirigente. Enquanto pessoa, espero que ele continue a querer ser meu amigo, espero que viva muitos anos, na nossa idade começa a ser um desejo cada vez mais invocado e que continue, como sempre tem sido, dando o exemplo a todos nós. E é um privilégio tê-lo conhecido. Para mim foi um privilégio tê-lo conhecido. Para mim, portanto, foi uma pessoa muito marcante, até porque foi talvez das primeiras pessoas que, portanto, manifestou apoio à minha candidatura como Presidente Regional, para não dizer que foi o primeiro mesmo. E eu estou muito grato, não é? Porque senti nele e acreditando sempre que era um apoio sincero, estou muito grato pelo apoio que ele me transmitiu desde sempre, desde o princípio portanto, da minha candidatura. O Joaquim Fernandes merece um particular agradecimento de nós todos e acho que esta homenagem que o Conselho Regional de Lisboa lhe está a fazer é mais que justa, porque permeia esse esforço, essa dedicação, esse bom senso permanente que é muito característica dele e uma capacidade de mediação que eu considero fantástica. Quero agradecer tudo o que ele foi para mim e tudo o que ele é. Espero que ele continue a ser durante muitos anos. Os valores que me transmitiu a nível profissional, tudo o que ele moldou na minha personalidade, com o que me ensinou do que é a vida e do que podemos fazer por ela. E algo que ele me ensinou que sempre que nós quisermos algo com calma e com paciência e com trabalho, muito trabalho e dedicação, nós vamos lá chegar. Ele ajudou-me a crescer, ajudou-me a formar uma família maravilhosa, com um filho adorável, com umas netas maravilhosas e se existe felicidade completa, eu tenho, todos os dias. Gostaria de deixar um grande obrigado por até agora, nos meus 18 anos, ele me ensinar, tanto o português como outras coisas na vida, a lutar, todas as mensagens que ele passa, nem que seja pelo sorriso, e todos os abraços e beijinhos que ele já me deu até agora. Que nunca deixe de sorrir, nunca. Nem que ensinar os outros, porque ele dá a sua vida aos outros. Continuar assim, ser como ele é e estar cá muitos anos. Por tudo o que fez, por tudo o que é, o nosso obrigado, Joaquim Fernandes. Joaquim, muito obrigado por tudo o que nos destes e desejar-te as melhores felicidades para o novo desafio que vais brevemente abraçar. Um forte abraço, com consideração e um obrigado, Joaquim Fernandes. Obrigado, Joaquim Fernandes. Obrigado, Joaquim Fernandes. Foi um privilégio ter-te conhecido. Obrigado, meu bom amigo. Obrigado, Joaquim Fernandes. Obrigada, chefe. Obrigada, avô. Obrigada, avô. Obrigado, pai. Tu sabes que és muito mais do que o marido. És o meu grande amigo, o meu grande apoio. Sem ti nada seria.
Um beijinho grande.